Vereador do PSB, na tribuna por 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, senhoras vereadoras, vereadores, público que nos assiste na plenária, nossos munícipes que nos assistem através da TV Câmara. Nessa noite, nós, vereadores, todos os vereadores assinaram o requerimento que damos início, pela terceira vez eu venho a essa tribuna, falar sobre a BR-101. Que damos início a, vamos dizer assim, a busca de informação, pautar nessa casa dados para que ao final a gente possa encaminhar junto aos órgãos competentes uma solução definitivamente ou identificar aqueles que não estão fazendo o que deveriam fazer e que possamos cobrar. E falo isso, senhores, porque ainda está fechado o acesso da comunidade do Roçado, o acesso, vereador Moacir, da comunidade do Santo Saraiva. A comunidade de Santo Saraiva, hoje, eles, se não entrar lá embaixo da via expressa, pela marginal ali que passa no Cobraçol 2, e, consequência, o Roçado, vão ter que ir até na Forquilhinhas e retornar por cima. Vejam um tamanho absurdo, tamanho, já lhe concedo uma parte, vereador, tamanho absurdo que foi a decisão que foi tomada e que nos deixou realmente perplexo da forma que se fazem as coisas com os municípios. Eu não acredito que seja só em São José, de cima para baixo. O loteamento Campinas, vereadora Mary, também. Hoje está isolado, está pior ainda, porque tem que pegar a BR novamente, ou seja, 2,5 km para ir para o sul, 2 para voltar e meio para voltar, tem que entrar na central do Cobraçol, fazer o retorno, pegar José de Bernardo, enfim, as ruas próximas ali para chegar no loteamento Campinas. Então, isso é o que se estabelece. Dentro desse cenário, aqui, nós, vereadores, e por unanimidade, que eu quero que seja aprovado nessa noite, para que 22 de fevereiro de 2011, possamos trazer nessa casa a NTT, Agência Nacional responsável, que fiscaliza, que tem o compromisso de estar fiscalizando a concessionária litoral, a Polícia Rodoviária Federal, o nosso conselho, os responsáveis do sistema de trânsito do nosso estado e do nosso município, entre outros, que nós vamos debater até lá naquele momento. E esse momento se reveste, e eu quero já pedir aos vereadores que comecem a pautar, para que eu possa organizar as ideias. Entendo eu que pautar os problemas que vocês estão verificando junto à BR-101. A exemplo da rua Santa Clara, vereadora Mary, que lá ali em Barreiros, na Santa Clara, a água para na Santa Clara. Mas ela para na Santa Clara exatamente porque o grade da pista levantou. Então a água não tem por onde passar. Existe uma drenagem só, o certo, correto. No primeiro momento é que tivesse uma drenagem, vereador Neri, por baixo da pista. O senhor conhece o problema ali também que eu estou falando. E entre outros que eu conheço, como nós já falamos aqui. Então, se a gente pudesse, daqui para frente agora, levantar esses problemas, para que a gente junte todas essas informações e faça delas, e traga aqui para o debate, e, enfim, para que possamos organizar as ideias. Então, essa audiência pública é fundamental, essa audiência pública vem no momento muito importante. Essa audiência pública eu acho que é um momento que não pode passar despercebido, talvez por um simples encontro. Nós temos que ir adiante, Ministério Público Federal, as organizações, a CDL, e amanhã, senhores vereadores, para relembrá-los o convite que já fiz na noite passada, 14 horas, na primeira delegacia da Polícia Rodoviária Federal, ali em Barreiros, o inspetor Cunha vai nos atender, juntamente com alguns empresários. Gostaria que todos estivessem lá presentes para defender, para sustentar. Não adianta abrir enquanto está fechado o acesso, sentido norte, atrás da Praia Comprida, e depois fechar novamente. Então, gostaria que os vereadores pudessem estar junto com a gente lá amanhã, para iniciar realmente essa audiência pública e poder, de vez por todas, vereadores, dar os encaminhamentos. Eu vou conceder uma parte ao vereador Adriano. Obrigado, vereador, pela parte. Quero lhe dizer que, depois da sua fala de segunda-feira, eu e a vereadora Aline embarcamos em um veículo, pegamos um carro e viemos no sentido, por volta das 17h30, 18 horas, no sentido Serraria Palhoça, e tentamos adentrar nas imediações do Cobraçol.
Infelizmente, em virtude desse ato bizonho da Litoral Sul de ter fechado aquela saída da BR-101, nós tentamos entrar na saída que leva a Forquilhinhas para retornarmos na Marginal, que já é um absurdo, para retornarmos ao Cobrasol, ou a vereadora Aline, que é moradora ali da região do Roçado, chegar até a sua casa. Pelo número de veículos que transitavam naquela região nesse horário, foi impossível também entrar no Trevo de Campinas. Nós tivemos que nos deslocar até a fazenda, o Trevo da Fazenda, e fazer o retorno para chegarmos até Campinas. E aí estive conversando com os proprietários de restaurantes e lojas ali da região da Delamar da Silva, da Delamar da Silva, da Avenida Central, que estão perdendo clientes em função da falta de acessibilidade até aquela região. Eu acho que nós temos que dar um tempo, assim, limitar um espaço de tempo para que eles resolvam essa situação. E caso a situação não seja resolvida, convocar a comunidade para que venha no dia X com uma pá, uma enxada na mão, um carrinho de mão e retiremos aquele barro que está ali para voltar a termos acesso àquela região. É um absurdo o que está acontecendo com o Cobrasol, com Campinas, com a região do Roçado. A falta de acessibilidade de quem vem do sul, do norte para o sul, está imperdoável. Chega! Eu acho que a gente já suportou demais, a comunidade de Praia Comprida também reclama muito pela situação que se encontra nas imediações da Rua Gentil Sandim, então eu acho que está na hora de reivindicarmos e tomarmos algumas medidas. Obrigado. Vereador, realmente esse passeio foi grande, né? Nossa surpresa, como, né? Porque não são as pessoas que executaram a obra que têm culpa, vamos aqui, né? Mas quem determinou, quem planejou, quem deu a ordem de serviço, deve ser um responsável, um técnico, um engenheiro, que não tem a percepção, a sensibilidade, né? Isso não precisa entender de trânsito, vereador Vino. O senhor que colocou esse tema aqui também. Não precisa entender de trânsito. Nós estamos falando que inviabilizou tudo. Eu até fui questionado por uma moradora do nosso município, josefense, e entendo ela, mas entendo maior, que nós temos que pensar no coletivo maior. Talvez ficou bom para alguns moradores, no entendimento deles, no Cobrasol 2, ou no Roçado, e a comunidade né, na Forquilhinha, que vai ter mais trânsito lá, e a comunidade do lotamento Campinas. E o comércio, a ideia não é defender empresário A, B ou C. Nós defendemos a economia de São José. E, para tanto e portanto, brigamos por medidas que facilitem cada dia mais para crescer e para não dificultar. Eu acho que essa é a ideia de todos os vereadores, tenho certeza disso. E, portanto, eu queria aqui só colocar vocês, eu vou conceder uma parte ao vereador Vino, depois eu fecho a minha fala em relação a... Vereador Sanderson, eu quero lhe agradecer pela parte e dizer o seguinte: eu acredito que no ritmo que nós estamos indo, a empresa, o tratamento que ela está dando a São José, daqui a pouco nós vamos ter só a entrada da Forquilhinha, nós vamos ter que ir em Biguaçu e na Palhoça, e só com a entrada da Forquilhinha, porque não é o primeiro, eles estão fechando aos poucos, fecha a entrada, daqui a pouco fecha a saída. E se não fizermos nada, é impossível. Se nós tivermos que entrar com uma medida judicial, porque São José é um absurdo. Possivelmente é porque não tem uma praça de pedágio, porque daqui a pouco eles vão inventar uma praça de pedágio aí para quem estiver dentro do município pagar também, porque não tem outra explicação. E faz uma vez, faz outra, faz a segunda. E São José, todo mundo passa por dentro de São José para chegar em Florianópolis, e eu não sei por que é tão maltratada. Ou vamos fazer uma meia-culpa aqui, ou é a classe política que não se movimenta como deveria se movimentar, que só pode ser, eles não fazem isso em lugar nenhum. Então eu acho que tem que dar um basta, tem que dar um fim nisso aí, porque não vai ter saída. Estou solidário, vou junto, o que tiver que fazer, até porque já passou da hora. Obrigado. Então, senhores, por fim, só para concluir e dizer que eu tenho experiências desagradáveis. A Casan, com todo respeito, a instituição... Vereador, o senhor tem 1 minuto para concluir seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A Casan, com todo respeito à instituição, por diversas vezes, chegamos até ao ponto de ter que apreender equipamentos
de empresas terceirizadas, porque não tinham autorização para trabalhar. Essa era a situação, vereadora Mary, que se estabelecia aqui em São José. Eles simplesmente saem cortando o asfalto, saíram fazendo obra sem ter uma autorização. A SC Gás, mesma coisa. Agora Litoral, entre outras ações. Nós precisamos, inclusive, senhor presidente, estabelecer talvez uma norma, uma legislação específica para essas questões. Porque não pode aqui, a exemplo daquele tamanho daquele poste que foi colocado lá nas calçadas do sertão de Maruim, e sem autorização ou com autorização, enfim, a exemplo do que foi aprovado nessa casa sobre a tarifa do transporte coletivo, também trazer para essa casa questões pontuais que envolvem a massa, que envolve um número muito grande de pessoas. Então, acho que é bom nós repensarmos uma ideia nesse sentido, para que a gente possa não ter mais essas questões desagradáveis em São José. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Edilson Alzemiro Vieira, do PR.